Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Luiz Lessa. E aqui hoje vamos falar um pouco sobre herpes zoster, para você nunca mais errar esse diagnóstico. Vamos lá, Luiz. Herpes zoster é uma doença extremamente comum, frequente não só para o dermatologista. Na realidade, eu acho que muitos clínicos e pessoas que trabalham em urgência acabam atendendo pessoas com suspeita de herpes zoster. Então, hoje a gente vem conversar um pouquinho para tirar algumas dúvidas e passar orientações a qualquer médico que tenha a necessidade de conduzir esse tipo de paciente. E uma grande dúvida que até os próprios pacientes têm é confundir o herpes simples com o herpes zoster. E aí eu pergunto a você, o herpes zoster é causado pelo vírus herpes? É o mesmo vírus do herpes simples? Não, é um pouco diferente, né? A gente tem o herpes 1 e o herpes 2, que são aqueles vírus que causam aqueles quadros que a gente conhece, principalmente no lábio, na região genital, com as vesículas que rompem, que ardem bastante. O herpes zoster, ele é causado por um outro vírus que é da mesma família do herpes 1 e do herpes 2, que é o herpes 3 que a gente vê na literatura, né? Que é o varicela zoster. Então, é o mesmo vírus daquela varicela que a gente tem geralmente quando é menor. Hoje em dia, a gente já vê bem menos quadros por conta da vacinação, né? A gente ainda tem outros vírus herpes. A gente tem o 4, que é do Epstein-Barr. Isso. O 5, que é o CMV. Eu sempre confundia o 4 e o 5. Aí uma dicasinha pro TED, C de CMV, C de 5. O 6 e o 7 que a gente sabe que só são os números mesmo, que a gente estuda muito na pitiríase rósea. O 8 que é o do Kaposi, e a gente sempre lembra também. E tem mais um que é o herpes B, que é um vírus símio, que ele é uma zoonose, que é bem perigoso assim, a gente raramente vê, graças a Deus. Mas a gente tem sempre que lembrar, o nome é herpes zoster, mas não é aquele mesmo herpes simples do lábio e do genital, é o vírus da catapora, o vírus da varicela. Isso, então para sumarizar, o herpes zoster é provocado pelo vírus varicela zoster, também chamado herpes vírus tipo 3. Isso. Só para não confundir e explicar aos pacientes que, apesar do herpes zoster ser mais frequente em um único episódio na vida, é diferente dos herpes simples, seja oral ou genital, que podem ser extremamente recorrentes. Isso. Então, são circunstâncias diferentes, né? E aí, a gente já, quando vai atender um paciente, a gente costuma pensar mais nos casos de herpes zoster em algum perfil de faixa etária de alguns pacientes. Quem seria o grupo mais afetado pelo herpes zoster, Luiz? O grupo das pessoas mais afetadas vão ser aquelas pessoas de mais idade. Se a gente olhar os gráficos de risco que a gente pode ver na literatura, a gente vê que quanto mais idade nossos pacientes têm, mais eles vão ter risco de desenvolver o herpes zoster. De forma mais importante, a partir dos 50 anos. Isso. Além da idade, um outro fator de risco muito importante é a imunossupressão. Então, aqueles pacientes que são diabéticos, que têm neoplasias hematológicas, que estão fazendo uso de imunossupressão terapêutica para outras doenças, também vão ter um risco aumentado. Então, a gente pode ter de todas as idades, mas quanto maior a idade, maior o risco, e quanto com a presença de imunossupressão, também maior o risco. Isso. Uma coisa que é comum aos vírus herpes é, após a infecção, existir uma latência, né, a presença do vírus ali que fica suprimido, então por alguma circunstância aquele vírus vai voltar a proliferar e gerar algum tipo de doença. Então qualquer um desses vírus que a gente conversou aqui da família herpes, de forma geral, ele tem essa característica de latência. Então não é à toa, né, Luiz, que a gente vê mais pessoas afetadas com zoster em pessoas com idade avançada pela própria imunossenescência. Então, o próprio bloqueio de supressão viral pode cair pela idade, né? Que isso é uma queda imunológica até natural, e mais ainda se ele tiver em condições iatrogênicas necessárias por imunossupressão terapêutica ou inadequada, ou por medicação, enfim. Então, a gente tem que estar bem atento, ou por HIV, né? Em algumas circunstâncias que a gente vê com certa frequência também. Então, ficar bem atento a isso. Pacientes mais idosos, principalmente acima de 50 anos, pensar muito em zoster, e se o paciente foi imunossuprimido também, né? A ideia é essa. E aí a gente passa para outra fase, pensando em reconhecimento do zoster, né? A gente tem a lesão muito clássica de herpes zoster, que às vezes até na graduação a gente consegue passar muito bem, eu acho que esse tipo de informação, o que é de livro, mas eu acho que o desafio maior é a gente reconhecer os quadros não convencionais, né? Os quadros muito iniciais para um tratamento eficaz e oportuno.
E aí eu pergunto a você, eu sei que a grande maioria dos casos de herpes zoster acaba a gente sendo fácil de identificar pela lesão elementar. Mas eu te pergunto, Luiz, a lesão elementar do zoster é tudo? Consegue definir todos os casos de zoster? Não. Não, infelizmente. Infelizmente, né? não. A gente tem falado para vocês, né? A gente fala muito na hora do quiz. Vamos descrever a lesão, a morfologia. Realmente, na dermato, a morfologia, ela tende a ser o melhor caminho para chegar nos diagnósticos. Isso. No zoster, ele é uma exceçãozinha, porque o que a gente presta muita atenção, na verdade, é a distribuição das lesões, que é aquela distribuição linear, zosteriforme, que a gente chama, ao longo do trajeto do nervo. Por quê? A principal lesão elementar clássica é a vesícula sobre base eritematosa. Vesículas agrupadas, que a gente sempre, inicialmente, vê nos livros, né, aquele zoster super contínuo, pegando todo o trajeto do nervo. Aí, geralmente, quando a gente tá na residência, a gente já aprende. Quando parece que são vários herpes simples, aí você pensa em zoster. Por quê? Tá no trajeto, mas não é contigo. Ele tem uma ilhazinha aqui, uma ilhazinha ali mais pra frente, né? Então fica a dica aí, não esperem que esse agrupamento de vesículas vá seguir completamente esse trajeto neural. Sim. Às vezes a gente faz pequenos agrupamentos, uma área de Pelissão, outro pequeno agrupamento, área de Pelissão, e isso a gente também considera possível de zoster, né? Totalmente. E às vezes nem isso tem, né, Luiz? A gente tem várias outras morfologias de lesão que o zoster pode se apresentar. Nos imunossuprimidos, ele pode gerar lesões hiperceratóticas. A gente não vê vesícula, mas a gente vê lesões hiperceratóticas. E a gente também pode ver lesões de vasculopatia com necrose cutânea, púrpura retiforme. A gente trouxe até um exemplo para vocês aqui, que quando a gente olha para essa foto, a gente não vê uma vesícula, né? Vê só necrose. Quem estiver acompanhando aí a gente no YouTube ou quiser visualizar a imagem, a gente está vendo realmente um agrupamento de lesões arredondadas necróticas, né? Como parecendo uma púrpura mesmo, né? Equimótica, né? Com necrose. Isso. Mas aí, quando a gente vai ver a distribuição, a gente vê que afeta só um lado do rosto, pegando aqui a linha da mandíbula, como se fosse o ramo V3, né? Do trigêmeo. Então, a gente vê que nesse caso não tinha vesícula nenhuma, mas o diagnóstico ainda era zoster. E a gente chega nessa conclusão por conta dessa distribuição. Isso. Então, mais do que a lesão elementar, lógico, a lesão elementar corrobora muito, mas é a distribuição das lesões e também os sintomas associados a ele. Às vezes a lesão não é a única queixa do paciente, a lesão cutânea, mas também a dor, a desestesia, a sensação parestésica local, o ardor. Então, valorizar muito isso, especialmente quando as lesões não são típicas daquela lesão morfológica vesiculosa inicial. Então, se você visualizar umas placas um pouco edematosas ou lesão necrótica, às vezes o simples ato de tocar na região e perguntar ao paciente, sua sensação aqui, a sensibilidade é igual, compara com o contralateral, às vezes ele já consegue descrever algum grau de parestesia local e isso chama atenção. E se tiver dor intensa, né? Aí é que fica fácil. Aí fica mais fácil, né? Uma do couro cabeludo que os pacientes falam muito é eu tô sentindo repuxar. É um repuxado aqui no couro cabeludo, uma sensação ruim. E às vezes a gente não tem nem as vesículas ainda. A gente tem aquelas plaquinhas edematosas, até que parecem meio infiltradas, que é uma outra morfologia que a gente vê no iniciozinho, antes das vesículas, são essas plaquinhas edematosas infiltradas. Essas pápulas e placas bem edematosas que parece que vai vesicular ainda, né? E quando é no couro cabeludo é difícil, né, Luiz? Às vezes. Porque a gente não tem uma visualização plena da pele do couro cabeludo, tá entremeado às vezes com dermatite seborreica e com cabelo, enfim, com resíduo de shampoo e de cremes. É uma confusão. E aí você tem que suspeitar pela desestesia, pela dor, pela unilateralidade, que isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, valorizar muito isso, que nem sempre vem só a belezinha assim clássica, né? Então, não errem mais nas urgências, porque eu digo, é um dos quadros de maior necessidade de intervenção no curto prazo para a gente que é dermatologista. Então, tem um momento oportuno de tratamento, a gente não pode deixar passar esse diagnóstico, né, Luiz? E aí, considerando que o diagnóstico quase sempre é clínico, né, Luiz? Assim, raramente a gente vai precisar estender muita coisa. Um acompanhamento, o exame clínico, a queixa bem descrita acaba sendo suficiente na grandíssima maioria das vezes, né? Mas existem situações que a gente pode ter uma certa confusão. Eventualmente, você pode ter uma lesão contralateral e confundir, que isso pode acontecer, gente. Apesar de ser essa descrição de unilateralidade, eventualmente pode ter uma
uma vesícula no lado oposto, mas a predominância é visível naquele local. Então, não é porque cruzou a linha média, popularmente o pessoal diz, né? O cobreiro, não sei aí no resto do país se tem também esse nome popular, mas aqui em Pernambuco, né, Luiz, Nordeste, chamam muito de cobreiro e os pacientes, às vezes, de interior, eles brincam que, olha, o cobreiro, se der a volta, a pessoa morre. Se cruzar o lado, pode ser muito grave, evolução fatal. Não é assim também. Lógico, eles provavelmente presumem que a disseminação pode implicar numa gravidade maior, né? Mas não é assim, deu a volta, cruzou, morreu. Também nem tanto, né? E aí, existem algumas situações que a gente pode ter uma certa dúvida de diagnóstico e a gente precisa intervir, fazer algum exame complementar. E como é que você orientaria, assim, os pacientes de forma geral, os pacientes não, os colegas, né, de forma geral, como é que a gente investigaria além do exame clínico? Nesses quadros que a gente vai ter dúvida, geralmente vão ser esses quadros realmente mais difíceis. O paciente vai estar bem imunossuprimido, vai ter uma apresentação clínica diferente, às vezes está internado e a gente fica naquela dúvida, né? Então, o que é que a gente pode lançar a mão de terapêutica armada? Biópsia, né? Como a gente sempre pensa, o exame histopatológico é uma coisa que vai ajudar bastante. Só que lembrando que as alterações elas podem não ser específicas dos zóster. Então, se você tem uma dúvida, será que isso é um herpes simples no paciente imunossuprimido, que está mais importante, maior, é um zóster? A biópsia ela vai te dizer que é um processo viral, mas ela não vai te dizer qual é o vírus ainda. Isso, vai demonstrar uma vesícula, né, com degeneração reticular, de provável etiologia viral, mas o vírus não é passível de ser identificado no histopatológico, né? Isso. A varíola também, assim, né? A varíola dos macacos também entra nesse grupo. Apesar de não ser um vírus herpes, ele também provoca a vesícula e histologicamente acaba sendo semelhante também. Um outro que é mais rápido do que o histopatológico, mais prático até se você tiver um patologista que vá interpretar rápido, é o Tizanc. O Tizanc é o que a gente faz um raspadozinho do teto, da bolha, do fundo, e a gente faz aquele raspadozinho ali com a lâmina de bisturi e a gente vai poder observar células gigantes, multinucleadas, que vão falar pra gente que é um processo viral, mas que ainda também não diferenciam, né? Isso, não diferencia do herpes. Às vezes ajuda quando você tem uma confusão de outras lesões vesiculosas ou vesicopustulosas, né? É um impetigo inicial ou é um herpes infectado. Às vezes pode ajudar. Mas, assim, diferenciar entre as lesões do grupo herpes, infelizmente, a gente não consegue, né? Isso. Mas isso ajuda ainda nas lesões não típicas. Nas típicas, clinicamente, é fácil. Mas se uma lesão que tem necrose, uma umbilicação muito intensa, com crosta, às vezes ajuda, porque você pode pensar numa vasculite primária, até no imunossuprimido, né? No paciente vivendo com HIV, às vezes a gente vê quadros extensíssimos e você pode pensar, né, numa coccidioidose, criptococose, numa histoplasmose, com as lesões com necrose e crosta central, e pode ser muita coisa. Então, ajuda pelo menos nisso. Agora, entre os herpes, a gente para por aqui, né? O Tizanc e o histopatológico não são capazes de diferenciar. E se você realmente quer estabelecer a etiologia viral, aí tem outro passo. Qual é, Luiz? Que aí é nosso novo amigo PCR, né? O PCR. Que se popularizou bastante, né? Desde essa época do Covid, a gente antigamente não era um exame tão acessível que a gente pedia para tanta coisa, que a gente conhecia para tantas doenças, mas a gente tem PCR para herpes 1, PCR para herpes 2, tem PCR para zoster. Então, se a gente tiver dúvida, a gente pode coletar material e fazer o PCR para a gente finalmente diferenciar qual desses vírus está causando aquelas lesões ali que a gente está vendo. Lembrando que toda essa investigação é de exceção. Em caso de suspeição, cabe o tratamento e qualquer coisa você faz o exame complementar, aguarda o resultado, mas não atrasar a introdução da medicação por conta do exame complementar, né, Luiz? Isso. Não ter o cuidado com relação a isolamento e tratamento independente desse tipo de confirmação, porque às vezes demora um pouquinho, alguns dias, e aí vai complicar um pouquinho a oportunidade de tratamento daquele paciente, né? E outra coisa bem confusa, às vezes, para os colegas que tratam herpes zoster, majoritariamente os de urgência ou quem faz ambulatório e consultório, é a questão da dose, né? Sim. Às vezes assusta algumas pessoas. Qual seria a dose adequada do antiviral para herpes zoster e quando é que a gente deveria associar analgesia ou anti-inflamatórios, né? Isso é um pouco confuso porque tem alguns pacientes que dizem,
doutora, isso tudo, que dose alta, e até colegas perguntam, né? Não é raro, né, Luiz, a gente pegar pacientes tratados com subdose, ou que entenderam errado, acharam que não era aquilo tudo. Não, doutora, esse tanto de quantidade de comprimido, o meu estômago não aguenta. Então, eu já passo a informação. A ciclovir é uma droga extremamente segura, é uma droga extremamente tolerável, raramente a gente vê efeito colateral, os antivirais de forma geral, né? Então, não tenham medo da dose do aciclovir, do fanciclovir, falaciclovir, que eles são drogas extremamente seguras e que a gente não precisa ter tanto receio de prescrição. E aí, eu já aproveito para você, Luiz, e pergunto qual seria a dose usual, como é que a gente pode prescrever o tratamento antiviral para o herpes zoster? Eu acho que esse é o principal armadilha que o pessoal que é clínico, trabalha em emergência cai. Porque eu acho que realmente, às vezes, fica com receio da dose. No aciclovir, 800 miligramas de 4 em 4 horas. É isso tudo mesmo, minha gente. Se for comprimido de 200, são 4 comprimidos de 4 em 4 horas. Se for de 400, fica mais fácil, né? Ficam 2 comprimidos. A gente fala de 4 em 4 horas. Nesse intervalozinho vai ter uma dose da madrugada. Então, digam ao seu paciente para pular essa dose. Não tem problema. Basta 5 doses ao dia. Isso. Dói que só os zoster. O paciente sofre, não consegue dormir. Então, a gente não vai precisar acordar ele de madrugada para fazer essa dose extra. Né? Já basta a interferência durante o dia todo. Até à noite, quando o pobre vai dormir, não. Ainda tem que acordar para tomar comprimido, é demais, né? Então, são 5 doses ao dia, pessoal. 5 doses. Suprima da madrugada, calcula de 4 em 4, o horário mais simples, 6 da manhã, 10, 14, né, Luiz? 18 e 22 horas. A madrugada não acorda e mantém um tratamento. Então, a quantidade é grande. Imaginem, 4 comprimidos 5 vezes ao dia. Então, são 20 comprimidos dia só do antiviral. Se for aciclovir de 200 miligramas. Fora, muitas vezes, uma analgesia associada, um anti-inflamatório, alguma coisa para dor neuropática, enfim. E tudo que o paciente pode usar de base, dependendo da circunstância. Exatamente. Mas não estranhe. Hoje em dia, ainda bem que tem uma aciclovir de 400, né, Luiz? Agora, eu tenho um custo um pouquinho maior e nem é todo local que consegue encontrar. Eu acho que no sistema público de saúde, a maioria que oferece é de 200. Então, se vira no de 200 e carrega o comprimido para tomar sem muito erro. Né? A gente tem algumas opções, se o paciente tiver acesso, né, que eles não vão ter uma eficácia maior que o aciclovir. Não é isso. Eles só têm uma posologia mais palatável para o paciente, né? Então, a gente teria o valaciclovir na dose de 1 grama, o comprimido é de 500, então seriam 2 comprimidos de 8 em 8. E o fanciclovir, que seria o de 500 de 8 em 8 horas, um comprimido. E aí, a gente vai ter uma posologia mais confortável para o paciente da gente. E que aumenta a aderência, né? No resultado final, o principal é isso. O paciente assusta quando diz 5 vezes ao dia, 1 semana usando isso. Né? Então, assusta um pouquinho. Se o paciente tiver acesso, é uma boa alternativa. Isso. Mas não é questão de eficácia. Tem gente que diz, o aciclovir não está funcionando, eu vou trocar por outro antiviral. Não é isso. Não é isso. Funcionam também, assim como o Vala, o fanciclovir, o aciclovir, eles funcionam de forma equivalente. Né, isso. Luiz? Isso é bem importante que a gente oriente. E quando é que a gente indicaria a dose, né? Como é que a gente indicaria o aciclovir venoso, que é o único antiviral venoso que a gente tem acesso aqui, né? Pelo menos. Nos casos mais graves de imunossupressão, né, Luiz? Quadros muito extensos, ou quadros oculares, ou quadros meníngeos, aí a gente tem que partir para internamento hospitalar e aciclovir endovenoso. Isso. Nesse paciente aqui, que a gente vê lesões mais atípicas, né, já evoluindo com necrose cutânea, a gente vai tender a indicar um tratamento venoso para ter uma biodisponibilidade maior, para ter um efeito mais rápido e também, principalmente, no zoster que vai acometer os ramos do trigêmeo com acometimento ocular. Isso. Que a gente pode ter sequelas duradouras na visão do paciente, com inflamação recorrente. Então, a gente sempre tende a tratar de forma mais agressiva. Durante os episódios de zoster, a gente pode não ter só sintomas sensitivos. A gente pode, por vezes, ter sintomas motores. Inclusive, se for na região genital, a gente pode ter disfunções esfincterianas até. E aí, nesses quadros, a gente vai pedir ajuda da neuro também, claro, mas a gente também vai tender a tratar de forma mais agressiva, internando, fazendo aciclovir e também nos imunossuprimidos, né? Que a gente vai ter que ter uma supressão viral maior, mais rápida, fazendo o tratamento venoso. Isso, esse acometimento conjunto, além do sensitivo motor, vai depender do nervo, né, Luiz, acometido, mas é mais comum, inclusive, em imunossuprimidos mesmo. Sim. Então, quadros muito extensos, a gente às vezes vê até paciente com pé caído, com lesão extensa em membro inferior e com
problema motor associado. Então, não dá para a gente caquear muito, enrolar muito na introdução da medicação, porque não é só a dor que vai persistir, é a sequela motora que pode acontecer se aquilo ali não for suprimido logo de cara. Isso. E aí a gente pode estender a questão desse tratamento venoso para esses casos mais extensos e graves, né? De forma geral. Então, a gente puxa até um amigo infectologista para investigar junto, chama o neuro, chama o oftalmo, se for o caso, né? Mas a gente trabalha junto para evitar a sequela de médio e longo prazo. Isso. Né? E com relação à dor, dor é uma queixa muito frequente, né, Luiz? Às vezes é o que leva o paciente à urgência mais do que o aspecto cutâneo das lesões, e a gente não pode só pensar no tratamento antiviral acadêmico e deixar o paciente sofrendo. Isso. Então, como é que a gente pode contribuir para a analgesia desses pacientes? A analgesia, a gente vai seguir aqueles preceitos, né, da escadinha da dor, que a gente começa com analgésicos, anti-inflamatórios, opioides. A gente pode precisar até de opioides. Não se engane, o zoster dói bastante. E além disso, a gente ainda pode associar a essas medicações que a gente comumente usa, né? A gente pode começar com paracetamol, dipirona, pode usar AINES, a gente pode usar codeína e pode o paciente precisar até de morfina mesmo, dependendo do quadro álgico que ele tiver. Uma coisa que ajuda também é a gente fazer corticoide. Quando o paciente tiver essa dor importante, essa neurite importante, para a gente diminuir um pouco o processo inflamatório e tratar a dor. Antigamente a gente tinha estudos que indicavam corticoide para todo mundo no zoster. Agora a gente já vê que não tem essa indicação para todo mundo. A gente tende a usar realmente só nesses quadros com muita dor, mas com a neurite mais importante, né? Na dor aguda. Isso. Então, só para entender, não vamos indicar corticoide para dor crônica, para neuropatia pós-herpética, não tem sentido. Mas se a dor acontece pela inflamação neural, né, pelo edema, muitas vezes bainha de mielina, todo aquele contexto, o corticoide, que é um espetáculo de anti-inflamatório, a verdade é essa, vai funcionar muito bem nesse curto prazo. Agora, a gente tem sempre que lembrar que sempre o corticoide é acompanhado do antiviral, né, Luiz? Não adianta o paciente chegar e bota só o corticoide aí e esquece do antiviral. Não dá, porque aí você pode, inclusive, estimular proliferação viral e até estender um pouco mais a lesão, né, Luiz? Eu acho que é bem importante a gente salientar isso. Falando em estender a lesão, acho que a gente esqueceu de falar do tempo do tratamento, né? Assim, inicialmente, se programe 7 a 10 dias, mas não se prenda a isso. Se você chegar em 10 dias e o paciente tiver vesícula ainda aparecendo ativa, continua o tratamento. Isso. Não vamos suspender só porque acabou aquele tempo, enquanto o paciente está ali com replicação viral ativa, em que a gente está vendo clinicamente, né? Isso. Então, pode estender um pouquinho também. Eu aproveito para dizer não só na suspensão, né, Luiz, como também na indicação. Acho que todo mundo que vê guideline, livro de orientação, diz que o momento adequado para entrar com antiviral é de 0 a 72 horas do surgimento das lesões. Mas vejam só, se o paciente chega com 72, aí 96 horas, ele diz, doutora, de ontem para hoje está surgindo vesícula nova, lesão nova, então ele está em plena viremia, fase de proliferação viral. Ninguém vai deixar esse paciente sem supressão viral porque fugiu da orientação primária. Então, assim, lembrem, guidelines estão aí para orientar a grande maioria dos casos. Mas a gente tem que ter o bom senso, a avaliação individual para ampliar um pouquinho essa indicação, seja na indicação de iniciar, seja na indicação de suspender o tratamento. Acho que essa cobertura da maioria das orientações vai cobrir, acho que mais de 90% dos casos, mas existem situações que fogem ao padrão, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, corticoide pode ser eventualmente utilizado, também não precisa ser dose imunossupressora, né, Luiz? Então, dose mais anti-inflamatória, 20 ou no máximo 40 miligramas, né, dia de prednisona. E isso em situações pontuais de dor muito intensa, mas habitualmente a gente vai fazer aquele escalonamento, analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, sempre tendo cuidado, que se for paciente idoso, cuidado nesse tempo aí, nesse risco do anti-inflamatório, né, para não ter outras lesões renais, etc. E escalonar. Então, depois desses analgésicos comuns, a gente vai para os opioides. Então, quase sempre codeína, tramal, né, Luiz? Isso. Corticoide pontualmente ali muito poucos dias no início, e se ainda continua com dor, aí a gente pode começar a usar medicações que pode ser que a gente precise por um tempo bem prolongado. A gente, depois do herpes zoster, do episódio agudo, geralmente eu digo para os pacientes assim, o vírus estava lá sendo vigiado no gângliozinho perto da coluna e por alguma falhazinha da nossa imunidade ele conseguiu escapar e ele vem caminhando por dentro do nervo.
E como um exército marchando dentro do nervo, ele vai quebrando muita coisa, destruindo muita coisa no caminho. Então, esse nervo, ele fica ali bem machucado. Geralmente eu digo para os pacientes assim. Então, para a gente ter uma recuperação neural, isso vai demorar. Aquele nervo, ele fica mais responsível a estímulos que normalmente não são dolorosos. Então, o paciente fica com o que a gente chama de neuropatia pós-herpética, né? Ou de neuralgia pós-herpética, em que ele vai ter alodinia, em que o vento bate e ele sente arder, ele sente queimar, e que ele não aguenta o lençol em cima, que pinica, que queima, que sente furada. Então, desde o quadro agudo, a gente pode, se tiver muito sintoma ainda, apesar dos outros analgésicos que a gente fez, até de opioide, a gente pode começar anticonvulsivantes. E esses anticonvulsivantes podem ajudar no quadro agudo, como também pode a gente prolongar para ajudar nessa fase mais crônica. E aí a gente entraria com carbamazepina, amitriptilina, gabapentina, pregabalina. Geralmente eu gosto mais de gabapentina e pregabalina. Eu também, é o que eu uso mais. Não é nem por falta de eficácia, eu acho que responde mais rápido, né? Sim. Assim, a dor às vezes está muito intensa, a gente tem essa impressão. E de livro também eles indicam muito bem, né? De guideline. É a orientação dessas duas drogas. Mas não que as outras não funcionem, né? Mas tem digamos, um time aí um pouco mais prolongado de resposta. E o paciente, às vezes, com dor intensa, não tem essa tolerância de esperar muito. Eu confesso que a carbamazepina eu não uso. Você tem medo de farmacodemia, não acredito. Olha, dermatologista é cruel. Todo dermatologista odeia a carbamazepina. Né? Não, acho que eu odeio mais alopurinol. Então... mas a gente porque a gente é enviesado, né? Lógico. A gente só pega aquelas carbamazepinas que deram errado com o Dress e com o Steven Johnson, né? Mas imagina quantas não deram certo. Claro, lógico. Mas eu tendo a preferir a gabapentina mesmo, porque eu sou acostumado a usar também para hanseníase, então é uma droga que a gente costuma usar mais. A gente é mais acostumado. E quando a gente tentou tudo, não conseguiu, a gente chama o pessoal da neuro para ajudar e vai fazendo cuidado multidisciplinar até a gente deixar o nosso paciente confortável, porque realmente é um quadro assim que é agudo, mas que às vezes tende a se prolongar com essa sequela e que incomoda muito nosso paciente. Isso, e pode demorar meses, anos, às vezes, e ficar aí por muito tempo. Isso. Então, para também deixar o recado que muita gente pergunta, às vezes que até em prova, o que é que a gente poderia fazer para prevenir neuralgia pós-herpética? A única coisa realmente comprovada é antiviral precoce. Então, muita gente antigamente, né, indicava o corticoide de forma generalizada, então não está comprovado até hoje se ajuda ou não, ou se piora, aumenta o risco de neuralgia pós-herpética, mas o que se sabe é que inserir o antiviral de forma precoce no início do surgimento dos zoster, esse sim consegue reduzir o risco de neuropatia, que é a sequela que a gente não quer que o paciente tenha. Isso. Então, não economizem no antiviral, no aciclovir, dá-lhe comprimido, carrega um monte de comprimido todo dia, que é o bem que você pode estar fazendo para o seu paciente. Né? É bem relevante lembrar isso. E a questão da neuralgia de definição após herpética é considerada só após 3 meses do evento agudo. Então, aquele paciente que já tratou, cicatrizaram as lesões cutâneas, mas ainda está 1 mês depois da cicatrização e ainda está com dor, ainda não é neuralgia pós-herpética, ainda é a neuralgia herpética, né, plena, mas que a gente vai conduzir de forma muito semelhante, porque pelo dano realmente neural que aconteceu ali, a gente vai tratar da mesma forma, né, com todas essas medicações que a gente já citou aqui. E o que mais, Luiz? Além da prescrição medicamentosa e analgesia que a gente prescreve para os pacientes, o que é que a gente deve orientar de restrição comportamental e de cuidados locais para esses pacientes afetados pelos zoster? Tem algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? A transmissão do varicela zoster durante o episódio de zoster, ela não é tão importante quanto nos episódios primários, né? Durante a varicela. Ela não é tão fácil, mas ela ainda pode acontecer. Então, a gente tem que orientar o paciente para evitar contato com pessoas que ainda sejam suscetíveis à varicela. Então, crianças, pacientes imunossuprimidos. Os não vacinados. Gestantes que também nunca foram vacinadas nem tiveram varicela na infância. Então, é de bom tom a gente afastar esse paciente, deixar ele em casa, até porque vai ter muita dor, ele vai estar tomando muita medicação, é uma doença de alguma forma ainda transmissível durante o episódio agudo. Então, deixar esse paciente quietinho em casa, contato com menos pessoas, afastar do trabalho, pelo menos enquanto a gente ainda vê vesícula. O mesmo raciocínio da varicela ainda. Enquanto a gente vê vesícula, tentar afastar a pessoa. É o período que ainda poderia ter transmissibilidade, né? Sim. Então, a gente deixa o paciente quieto em casa, né? Uma licença médica aí cabe,
Cuidado local também vai ajudar um pouco, talvez, nessa redução de transmissão dentro de casa, né? A gente já afastou do trabalho e em casa. O que é que a gente orienta no local? A gente cobre, não cobre as lesões? Pode dormir na mesma cama? Ou é melhor cada um no seu canto? O ideal é evitar o contato físico, né? O contato com as vesículas ainda vai poder ser uma forma de transmissão. Então, em casa, se o paciente cobrir, não precisa ser exatamente um curativo oclusivo, né? Mas não deixar aquela área tão exposta para não deixar líquido de vesícula em algum fômite, alguma coisa. Então, são orientações importantes para a gente fazer, especialmente para aquelas pessoas que vão ter uma gestante, que vão ter um bebezinho muito pequeno em casa, que vão ser importantes também da gente lembrar, além da nossa prescrição. Isso, então tentar cobrir as lesões na medida do possível para evitar contato pele a pele e na medida em que essas vesículas rompem, acaba ficando aquele aspecto meio exudativo, úmido, que também predispõe infecção secundária, né, bacteriana. Então, muitas vezes a gente orienta, né, Luiz, o uso de alguns antissépticos, secativos locais, seja permanganato de potássio, água boricada, e colocar simplesmente uma gaze, um pequeno curativo local só para não manter aquilo úmido e exudativo predisposto à transmissibilidade e à infecção secundária bacteriana. E aquilo ali vai secar tranquilo e o paciente vai evoluir bem do ponto de vista cutâneo, sem grande dificuldade. E se continuar com dor, a gente segue o tratamento. Isso. E o que mais, Luiz? Vamos lá para a parte agora da imunoprofilaxia. Então, os pacientes que conversam muito com os familiares, né, e dizem que não gostariam de ter essa experiência novamente, o que não é nada agradável na grande maioria dos pacientes, né? Deus me livre, doutora. É péssima, a sensação dói muito, é muito limitante, então já sai espalhando a indicação para todo mundo de profilaxia e de vacinas. Eu já quero vacinar, eu não quero passar por isso de novo, porque dor neuropática não é brincadeira. Dói, minha gente. Eu não sei quem já teve aí por outros motivos, não necessariamente zoster. Parece que o paciente tá maluco porque arde, pinica, dói, venta. É uma sensação que sai modificando, que é muito característica, né, da dor neural real. Tem hora que tá pior, tem hora que tá melhor. Oscila, às vezes tá... esquenta, esfria. Isso. É uma maluquice, mas é isso mesmo. É bem característico. Não achem que o paciente tá mentindo, é assim mesmo. E aí eles tendem a voltar muitas vezes para o nosso consultório e perguntar, doutor, o que é que eu faço para não ter mais isso? Que eu detestei essa experiência. E até indicam para os familiares procurarem evitar esse tipo de doença. E eu pergunto para você, Luiz, tem vacina para o herpes zoster? Que tipo de imunoprofilaxia a gente poderia indicar para os nossos pacientes? Temos vacina sim, ainda bem. Ainda bem. A gente tem 2 tipos de vacina, principalmente. A gente tem uma que é um pouquinho mais antiga, né, que já era aprovada há um tempo, que é a Zostavax, que ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. E ela era indicada principalmente para pessoas a partir dos 50, 60 anos, dependendo de algumas fontes que a gente vê. Mas trazia uma limitação importante, porque o que a gente viu é que os grupos mais atingidos pelos zosters são aqueles maiores de 50 e os imunossuprimidos. Mas por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, a gente não podia usar nos imunossuprimidos. Então, só naquelas pessoas com mais de 50 anos é que estariam se beneficiando dessa vacina. Agora a gente já tem a Shingrix, que também já está disponível no Brasil, que ela é uma vacina recombinante. Então, a gente tem só as proteínas ali, a gente não tem risco para os imunossuprimidos. Então, passou dos 18 anos, tem qualquer imunossupressão e aí está em maior risco de zoster, também já pode tomar. E ela tem um benefício maior ainda do que a Zostavax, que ela tem um período de proteção maior. Depois da vacina, a gente tem uma proteção, tem um pico de proteção e essa proteção vai diminuindo com o tempo. Na Shingrix, essa diminuição ela é mais lenta, o paciente fica protegido por mais tempo. Isso, alguns até questionavam, né? Doutora, como é que eu vou usar os 50? Aí você ganha aquele pico de defesa, né? De produção de anticorpo, enfim, de proteção. E quando você vai chegando aos 60, 70 anos, que aí sua própria imunidade já não é suficiente e a vacina para de responder, reduz. Aí você tem um zoster com 70, 80. Então, existiam até alguns colegas que informalmente indicavam até um pouquinho mais tarde, né? Mas 50 ainda está novo, né? Digamos assim, não está com imunossenescência tão franca. É melhor com 60 e ele sustentar aí essa proteção de 60 a 80. Então, tinha digamos, esse hiato de proteção que não satisfazia muitos pacientes e médicos que atuam nessa área. E aí eu acho que a Shingrix veio trazer esse benefício mais sustentado, né? Então, pelo fato de ser recombinante e os estudos mostrarem essa proteção mais perene de longo prazo para esses pacientes mais idosos e imunossuprimidos também, com maior segurança, como você falou, Luiz. E como é que é o intervalo de dose, como é que a gente indica, só para o pessoal entender um pouquinho quem está nos escutando? A Zostavax, ela era dose única, né?
E a gente tinha que esperar 1 ano após o episódio de zoster pra gente fazer a vacinação. O paciente ficava, né, muito ansioso. Ansiedade. Aí eu queria tomar logo, eu não quero ter isso de novo. Na Shingrix agora, a gente tem um intervalo de no mínimo 6 meses e elas são 2 doses. Então a gente toma uma dose e depois de 2 meses a gente toma outra dose. Isso, e alguns orientam que esses 6 meses não precisa de tanto rigor, né? Às vezes, se você já tiver uma solução completa do quadro dos ossos, você poderia não aguardar necessariamente tanto tempo e aproveitar o halo de oportunidade que esse paciente ainda tem um acompanhamento médico e já indicar, já deixar prescrito. Mas é uma medicação não, é uma vacina bem interessante no nosso contexto do dia a dia. É aquela coisa da vacina, né? Não perder a oportunidade da vacinação. Que a gente estudava até em pediatria, né? Pode dar 2 vacinas no PSF quando a criança vem? Pode, porque não pode perder a oportunidade. Se você acha que vai perder, né? Indica logo. E aí vale esse mesmo raciocínio. Se você acha que o paciente pode ter o risco de perder segmento, de não fazer a vacinação, você pode antecipar esses 6 meses aí. Vacina dada não é perdida, né? É melhor do que você acabar tendo que tratar de longo prazo com medicação de alto custo, por meses, anos a fio, o paciente extremamente limitado de suas atividades diárias, porque dor é uma coisa que tira a pessoa do sério e reduz muito a qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Eu acho que é isso. Quem gostou desse vídeo, curte a gente, indica para os colegas, sigam todos nós aqui no dermatopapers.oficial. Espero vocês no próximo podcast.